Este é um mangá que todo fã de Berserk tem que assistir. Você acha o Guts brutal e violento? Calma que você ainda não viu nada. Se você é sensível, este vídeo não é para você. Mas se você gosta de mangás com o mesmo nível de brutalidade de Berserk, vou te mostrar algo muito mais visceral. E se você veio aqui por causa do título, tenho certeza de que em grande parte você é fã de Berserk por causa das belíssimas artes do autor, que são ricas em detalhes. E aqui você também vai encontrar uma arte de tirar o fôlego. Só que ao invés do grotesco e assustador corpo de um apóstolo, em Shigurui você vai encontrar os mínimos detalhes de um corpo humano em sua mais complexa anatomia. O exato momento em que a lâmina de uma espada transpassa pele, músculos e ossos e revela tudo que está sob a pele, em seus mais ricos detalhes. Uma história com muito gore e violência nua e crua é o que te espera em Shigurui. E antes de falar um pouco mais sobre esta obra, já vai deixando o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, vira membro do canal e torne-se um apóstolo. Mas se não pode me ajudar desta forma ainda, só de assistir você já está me ajudando demais. Quem quiser comprar este mangá, vou deixar o link fixado nos comentários. A editora Pipoca e Nanquim está lançando Shigurui aqui no Brasil. E quem conhece essa editora sabe que os caras mandam muito. Isso aqui nem é pub, galera. Só gosto muito do trabalho deles mesmo. E agora, sem mais enrolação, se preparem, conheçam Shigurui. A história de Shigurui se passa em meio ao Japão feudal, na era Kanei, e logo no início já vemos o quão bizarra é esta história. As terras onde os eventos se desenrolam estão passando por um momento de relativa paz. Não está havendo nenhuma guerra. Mesmo assim, esse lorde de merda aqui, totalmente doente da cabeça, quer a todo custo ver sangue e mortes, pois é disso que ele gosta. E para isso, ele tem a fantástica ideia de realizar um torneio entre samurais. Acontece que os torneios só poderiam ser realizados com espadas de madeira, para que ninguém ficasse gravemente ferido e o reino perdesse bons soldados a troco de nada. Mas o Lorde quer que as lutas sejam feitas com espadas de verdade. Por isso, um dos governantes da região tenta convencê-lo de que aquela ideia é loucura e que não há sentido derramar sangue em tempos de paz. E sério, esta é uma das cenas que nunca saíram da minha cabeça. Agora vocês vão entender por que esse mangá é tão brutal. Para convencer o seu mestre do quão terrível pode ser quando dois samurais se enfrentam, ele demonstra na prática do que uma espada é capaz. Ele abre a sua própria barriga, enfia a mão dentro do seu abdômen e puxa suas entranhas para fora. E ele fica lá por alguns segundos conversando, segurando todo aquele conteúdo até cair sem forças no chão. E não adianta de nada, pois aquele nobre idiota ficou extasiado com aquilo tudo. O cara se delicia vendo morte e sangue. E é assim que se inicia esta história. Mas existem aqui dois personagens centrais dentro deste mangá, e são eles que fazem a história se desenvolver tão bem. O primeiro é o Fujiki Genosuke, um samurai apresentado logo no primeiro capítulo, sem o braço esquerdo, e ele está se apresentando justamente para participar do torneio samurai. E assim que você ver esta cena, vai estranhar uma luta daquelas, porque o adversário deste samurai sem braço é o Hirako Sengen, um samurai manco e cego. E sei, é bizarro, mas presta só atenção no corpo do Genosuke. O cara tem músculos de dar inveja a qualquer bodybuilder. E
E não se enganem, apesar de quase nunca ser falado em animes e mangás, manejar uma espada japonesa é algo para ser feito com ambas as mãos. Mas vendo o preparo daquele corpo, o juiz tem certeza que ele consegue lutar com apenas um braço. E quando o samurai cego chega, olha só essa postura sinistra de ataque que ele toma. Eu duvido você já ter visto esse tipo de posição de combate em outro lugar. O cara fica completamente travado. Ele contrai tanto o maxilar de raiva que os dentes parecem que vão trincar a qualquer momento. Estes dois se odeiam e muita coisa aconteceu com eles antes de chegarem a este ponto. E sem dar muito spoiler, pois esta não é uma obra muito conhecida, vou contar um pouco da trágica história destes dois. O Fujiki Genosuke é aquele clássico personagem extremamente esforçado e correto. Ele é tão bom espadachim que já é praticamente certo que será ele quem irá herdar o dojo e se tornar o mestre, pois ele é tão forte que derrota até mesmo alunos com muito mais experiência que ele. Mas é em meio a um treino de rotina que chega o Hirako Sengen. E mano, quando você vê personagem de mangá com essa carinha andrógena e cabelo comprido, pode ter certeza que o cara é foda. O Hirako chega para desafiar o mestre daquele dojo, só que antes ele precisa derrotar pelo menos os dois melhores alunos daquele local. Ele derrota o Genosuke com muita facilidade, quebrando dois de seus dedos e o derrubando no chão. E é aí que entra o segundo mais forte daquele dojo, o Ushimata Gonzaemon, que perde apenas para o mestre daquele lugar, e só a aparência dele mete medo em qualquer um. O cara é um gigante e ainda tem uma boca que se abre em um ângulo impossível, algo que foi fruto de um ferimento de espada de seu próprio mestre. Ele luta usando uma espada de madeira, feita para ser usada em treinos. Mesmo assim, ele derrota o Hirako facilmente, mas o Hirako acaba sendo aceito como discípulo daquele lugar, já que mostrou ser muito habilidoso. E durante toda a história, vemos cenas únicas e muito bizarras. A mais impactante de todas para mim é quando o mestre daquele dojo, o Kogan, conversa com o gigante para saber qual daqueles dois é o mais forte e o mais apto para ficar em seu lugar quando ele morrer. Apesar da aparência, o Ushimata parece se importar com os sentimentos da filha do seu mestre. Ele sabe que ela ama o Fujiki, e como ele e o Hirako possuem o mesmo nível de habilidade, ele o recomenda para o suceder. E assim, ele herdaria a posição de mestre e também se casaria com a sua filha. E aquilo se mostra algo inaceitável para o Kogan, que enfia a sua espada na boca do Ushimata. E mano, essa cena é muito sinistra. Dá pra ver a tamanha precisão e talento para a violência que este homem possui. Ele cortou a boca do aluno apenas o suficiente para não o matar, mas para que fique com uma cicatriz permanente em seu rosto, para sempre se lembrar de pôr o dojo acima de qualquer pessoa. Dá para ver até mesmo os dentes dele cortados em uma linha perfeita. E para ver quem terá o direito de sucedê-lo, ele ordena que ambos, Fujiki e Hirako, enfrentem os irmãos mais famosos de certa região, conhecidos por serem extremamente habilidosos. Os irmãos que os dois vão enfrentar são alguns dos personagens mais cruéis do mangá. Os caras diariamente vão até um bordel para usar dois garotinhos, só que eles não só usam, eles fazem questão de deixar marcas no corpo daqueles garotos, chegando até mesmo a quebrar alguns de seus ossos simplesmente por prazer, só porque eles podem mesmo. E ninguém ousa dizer nada, afinal eles são samurais. E algo que gosto nesta obra é que ela mostra o quão cruel um samurai pode ser e o medo que eles impunham aos camponeses que nada podiam fazer contra eles. E tenho certeza que, assim como eu,
vocês vão ficar desejando a derrota desses dois irmãos de merda. Mas não vou dar muito spoiler, pois quero que vocês aproveitem a obra ao máximo. Mas esta luta, apesar de curta, também é muito boa. E por hoje é só. Estou pensando em trazer outras recomendações de mangás aqui para vocês, principalmente destas obras menos conhecidas. Então, se tiverem alguma recomendação, deixa aqui nos comentários. Curte e se inscreve se ainda não for inscrito, vire membro para apoiar o meu trabalho e se quiser adquirir este mangá, vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Valeu por assistir, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!